Antes de iniciarmos, vamos nos unir à oração de todos os cristãos, para as pessoas que estão sofrendo por causa desta guerra, perdendo suas casas, seus lares, e pelas consequências econômicas que isso vai ter em muitos lugares do mundo, e muita gente vai sofrer. Hoje saiu esse relatório de que mais de 3 bilhões de pessoas provavelmente vão sofrer com fome por causa do clima, de tudo isso. Então levanta a sua mão para todos os lados e nós vamos pedir que o Senhor conceda uma paz interior para as nossas vidas e para a vida de todas as pessoas. Que as pessoas possam descobrir o valor de viver em paz. Senhor, nós pedimos agora a vossa graça e vossa bênção, Senhor. Que teu poder, Senhor, visite o coração de cada pessoa que está nesse momento sofrendo, precisando de consolo, precisando de que alguém estenda uma mão. Derrama a tua graça, Senhor, também sobre todo o povo que está sofrendo lá na região do leste europeu, também todos os jovens que são enviados para a guerra sem terem praticamente entendimento de tudo isso, na mão das pessoas que comandam. Derrama a tua graça, Senhor, protegendo, tirando, Senhor, agora toda a mágoa, todo o rancor do coração deles e trazendo paz, Senhor. Faz com que a paz aconteça. Amém. Tem uma frase que eu acho interessante. Todo fim do ano judaico é abril, eles têm uma saudação, e a saudação deles é paz a Jerusalém, e aí eles completam dizendo até o ano que vem em Jerusalém. É uma frase judaica que a igreja importou quando ela diz que nós estamos sempre nos encontrando na Eucaristia. Quer dizer, quando a gente comunga, nós estamos nos encontrando, estejamos aonde for, em que país for, que distância for, a gente fala, nos encontramos na Eucaristia. Não significa que você vai estar na mesma missa que a pessoa. Então agora você vai virar para o seu irmão e vai dizer para ele: paz para você e para Jerusalém. Essa Jerusalém não é aquela cidade lá do Oriente Médio, mas é a nova Jerusalém, que é a igreja. Que haja paz pelo menos na igreja. Então diga para o seu irmão: paz para você e para Jerusalém. No Apocalipse a gente vê a palavra de Deus dizendo que os anjos pegam as orações dos santos e apresentam diante de Deus. Na semana passada, quando eu refleti sobre o texto da Escritura, eu citei São Pedro e citei Cornélio, não sei se foi passado ou retrasado, e Cornélio, o anjo vem para ele e diz assim, que o Senhor ouviu as tuas esmolas e as tuas orações. Então os anjos têm uma participação muito grande na vida de intercessão. Eles nos auxiliam na oração, eles levam as nossas orações a Deus, eles nos ajudam a purificar os nossos pedidos, e os anjos têm suas missões. Existem os anjos das cidades, os anjos das nações, o anjo da igreja, o anjo da guarda, diversos coros angélicos, conforme São Tomás de Aquino, que é o tratado sobre angiologia mais completo que existe. Vamos pedir para o anjo que Deus colocou para nos auxiliar, para auxiliar a nossa cidade, para auxiliar a sua vida, para te proteger, que ele leve um pedido para o Senhor agora. Fala com teu anjo agora. Anjo não lê pensamento. Deus, e ele pode interpretar os nossos sentimentos, até porque os anjos têm os dons preternaturais. Quer dizer, eles têm clarividência, eles sabem para que servem todas as coisas, mas eles não leem pensamento. Só Deus lê pensamento. O diabo também não lê pensamento, viu, gente?
são anjos. Então tem gente que fica apavorado. Não, você devia ficar apavorado pelo tanto que você fala, mas não pelo tanto que você pensa, não é? Porque você falou, já não é mais teu. Não é assim que a gente costuma lembrar o ditado popular? Depois que você fala, já não é mais teu, já não é mais uma coisa só tua, passa a ser de, talvez, sabe-se lá de quantas pessoas. Então você vai falar agora com o teu lado, pode falar baixinho, mas você fala com o teu anjo e tenta apresentar para ele qual tem sido os principais pedidos que você tem apresentado diante de Deus. E é claro que Deus tem escutado os teus pedidos, mas se Ele nos concedeu os anjos é porque há uma lógica divina no mundo invisível. Nós não precisamos compreender todo o mundo invisível, mas se Ele nos concedeu esta graça extraordinária de termos um anjo para nos auxiliar, fale com o teu anjo agora. Fala: olha, anjo, eu estou fazendo este pedido para o Senhor aqui da minha casa, esse pedido da minha vida, esse pedido para a minha saúde, esse pedido para os meus filhos. Conversa agora com o teu anjo, conversa com o anjo que o Senhor deixou a serviço da igreja, os anjos do céu. Quero pedir, Senhor, a tua graça poderosa. Hoje, quando eu orava, eu lembrei de Daniel capítulo 12, quando ele diz assim: o anjo Miguel veio ao meu encontro. Quer dizer, até Daniel, que era aquele homem de profunda oração, precisou do auxílio, e o anjo foi em auxílio a Daniel. Fale com o Senhor: Senhor, tem um anjo para me proteger, um anjo para andar comigo, um anjo, Senhor, para levar a minha oração até o céu, um anjo que apresenta minhas súplicas, porque sou um homem pecador, Senhor, sou um homem fraco, Senhor, sou, Senhor, feito de barro, como diz a tua palavra, com toda a humanidade, Senhor. Por isso eu peço que o teu anjo, Senhor, leve até ti agora a minha súplica. Santo anjo, leva essa súplica para o Senhor agora. Você fala para o Senhor agora desta súplica que você está fazendo, deste sentimento que você está tendo. Fala com teu anjo agora. Deus tem uma lógica diferente, e cada vez mais a batalha espiritual se tornou mais intensa. Veja que Jacó, ao ficar para trás, ele que era um homem muito trabalhador, trabalhou mais de 21 anos para conseguir pagar tudo que ele devia lá para o sogro dele, que era um tirano. Ele, nesta luta espiritual, ele sai coxo, ele sai com uma deformação física. Tem gente que acha que a batalha espiritual não atinge, ela atinge forte mesmo. Por isso que ela nos impõe uma perseverança, uma coragem. Veja Jacó, imagina a mulher dele quando viu ele chegar aleijado. Falou: o que você fez? Eu estava com o anjo. E quando o anjo tocou e ele ficou aleijado, o anjo não queria lhe dar a bênção, porque Jacó saiu de casa numa trapaça entre ele e a mãe, contra o irmão. O anjo não queria lhe dar a graça, mas ele não abriu mão. E para quem não sabe, o anjo muda o nome de Jacó para Israel. Quando você fala: onde é que está Israel na Bíblia? É o nome que Jacó passa a ter, porque o anjo muda o nome de Jacó. A partir de agora você vai ser uma pessoa com um novo projeto de vida, nem o teu nome vai ficar igual. Nome que perdura até hoje. Então, a batalha espiritual fez ele ficar coxo. Eu imagino a mulher dele vendo, a Lia e a Raquel vendo ele chegar, coxo, e dizendo: o que aconteceu com você? E ele dizendo: o anjo não queria que eu saísse com a bênção, mas eu falei: você pode me matar, posso ficar aleijado, mas eu não te largo enquanto não receber a bênção. Essa determinação pela bênção é algo que a gente precisa ter. Fale para o seu irmão: você precisa estar numa determinação pela bênção, não abrir mão da bênção. Tem gente que fala: é assim mesmo,
Ai, tá tudo, é Deus que está fazendo. Gente, eu estou assim, impressionado com o número de pessoas que acabaram considerando que é mais cômodo dizer: era vontade de Deus, é assim mesmo, não tem o que fazer, está acontecendo isso, Deus está te dando uma lição. Eu fico até com raiva quando a pessoa fala isso. Então Deus é um tirano que vive te dando lição e vive te judiando. Deus é um tirano? Pergunta para o seu irmão: Deus é um tirano? Não, Deus é amor, Ele não é um tirano. Então cabe a nós fazer a nossa parte, e essa parte exige sim uma tomada de decisão. Eu quero a sua bênção, não vou abrir mão, eu preciso do seu Espírito, eu preciso da sua bênção. Estão conseguindo perceber isso? E quando você conseguir arranjar um anjo para rezar por você, alguém que seja de fato um anjo, aproveite, porque melhor ainda é você em oração e você tendo um anjo, que às vezes é teu esposo, às vezes é tua esposa, às vezes é teu pai, às vezes é tua mãe, às vezes é o teu filho, às vezes é um amigo mais distante, às vezes é uma pessoa que é uma pessoa de confiança sua. Anjo também não é qualquer pessoa não, que você pega e põe na tua vida e depois você passa a ter ali alguém que não é um anjo e que você está abrindo a tua vida para a pessoa. A vida da gente não é para ficar sendo aberta para qualquer pessoa. Você não faria isso com os teus negócios, não é? Você não falar: pega meu dinheiro, eu nem te conheço direito, mas pega aí e vê como é que tá as coisas. Você não vai fazer isso, vai? Quer dizer, maioria não. É a mesma coisa, você não abre a tua vida assim. Mas se você tiver um anjo, que às vezes é um cunhado, uma cunhada, às vezes é alguém do grupo de oração que é para você um anjo, fala: olha, eu preciso que você me ajude nessa batalha, porque eu preciso desta vitória e eu vou atrás da vitória primeiro no mundo espiritual. Levante a sua mão e faça seu pedido para o Senhor. Faça seu pedido como eu te instruí a fazer com o anjo, mas você fez meio sem entender, mas agora você está com a palavra de Deus sendo ruminada na tua alma, para poder falar com o anjo e pedir a graça do Senhor, pedir que Ele lhe conceda a vitória, dizer: eu estou aqui no mundo espiritual, porque estou apanhando no mundo físico, estou apanhando no mundo, estou apanhando porque o diabo armou muitas ciladas, e os homens e as mulheres deste tempo também lutam pelos seus interesses. Me ajuda, Senhor, com teu poder. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 17. Mateus 20, 17. E diz assim: quando estava para subir a Jerusalém, Jesus tomou os 12 à parte e lhes disse no caminhar: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para que o escarneçam, o flagelem, o crucifiquem, e no terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos e prostrou-se para fazer um pedido. Ele lhe disse: que queres? Ordena, disse ela, que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Palavra do Senhor. Papa Francisco, na sua homilia de Quaresma, já de abertura para a Quaresma, citou esse texto
mas citou-o falando de que estava na hora de subir para Jerusalém. Isto é, estamos começando uma subida, estamos começando uma escalada, um retiro espiritual. E eu resolvi pedir ao Espírito Santo que falasse conosco por esse mesmo texto. Minha ideia inicial era seguir pelaquilo que o Papa Francisco havia pregado na sua homilia, o jejum que ele havia falado, a forma com que ele havia orientado. Mas enquanto eu rezava, o Senhor me deu uma direção e eu queria partilhar com vocês. Veja que Jesus chama os 12. Não eram somente os 12 que andavam com Jesus. Em alguns momentos, Jesus até enviou 72 discípulos para pregar por todos os lugares. Haviam famílias, haviam multidões, uns ficavam, uns iam. Jesus às vezes tinha que falar, vai para casa, como ele fez, por exemplo, com aquele endemoniado genezareno que queria segui-lo, e ele falou, não, vai apresentar o sacerdote, vai. Muitos casos a gente encontra destas pessoas que seguiram Jesus. Também aconteceu aqueles que diziam que queriam seguir Jesus, como o do evangelho de hoje, e depois desistiu, achou pesado demais. Jesus chama os 12, imagino, anda com eles, ele estava a caminho de Jerusalém, eles iam subir a Jerusalém, portanto eles estavam ali naquela região do deserto, iam subir para Jerusalém, e para subir ele chama somente aqueles mais próximos, e faz uma revelação para eles, e diz, olha, nós estamos indo para Jerusalém, mas a coisa lá não vai ser fácil, porque quando eu chegar lá, vão me entregar aos pagãos, vão se escarnecer de mim, vão me flagelar e me matar, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Veja que Jesus abre o coração para falar algo que só ele sabia. É claro que todos os discípulos percebiam o clima de perseguição naquele momento para Jesus. Todos sabiam a inveja que a ressurreição de Lázaro tinha trazido. Se vocês lerem os outros textos deste momento de Jesus, dos outros evangelhos, você vai ver como os sacerdotes ficaram furiosos de Jesus ter ressuscitado Lázaro, porque isso deu um poder imenso para as suas palavras. Lázaro andava no meio de todo mundo ressuscitado. Jesus chama e conta para eles aquilo que ele havia ouvido do Espírito Santo, seja por um anjo, seja o Pai lhe falou ao coração através do Espírito, não sei. Eu sei que ele diz para eles exatamente o que ia acontecer. Em seguida, a mãe de 2 destes discípulos que estava ali junto, que estava com João e Tiago, chega com seus 2 filhos, e como uma boa mãe que está sempre tentando ter o melhor para os seus filhos, não é? Quem é mãe aqui? Você não está sempre querendo o melhor para os seus filhos? Ela também quis o melhor para os seus filhos e se ajoelhou diante de Jesus para dizer, Senhor, quando você já estiver com o seu reino, dá um lugar de destaque, um ministério, uma secretaria, um cargo muito valioso para os 2 filhos meus, um à direita e outro à esquerda sua. Eu fiquei pensando, deste texto a gente tem muitas coisas interessantes, mas eu fiquei pensando, Jesus abriu sua alma, mas, não digo todos, porque não dá para saber, ninguém prestou atenção no que ele estava falando, cada um estava só pensando nas suas coisas. Veja que isso aí se repete, em seguida, lá em Jerusalém, quando ele vai fazer a última ceia e vai ser preso, ele sai com 3 dos seus discípulos, chora
suor que se tornou sangue, sua sangue, sofre e eles dormem. E Jesus diz: vocês não aguentaram nem uma hora comigo aqui? Vejam que esta palavra tem algo importantíssimo para falar para nós. Se a gente só consegue ir atrás de Jesus e pensar nos problemas que nós temos, e cada um de nós tem grandes problemas, corremos o risco de não ouvir o que o Senhor está compartilhando conosco. Veja que eu não quero que você confunda, imaginar que eu estou dizendo que você não deve só pensar nos teus problemas, porque você tem que pensar nos outros. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu não estou falando aqui de solidariedade e de caridade, que certamente muitos de nós têm podido vivenciar, e algumas pessoas até deixam de olhar para si, para poder olhar os problemas dos outros e querer ajudar. É muito bonito, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando a gente está tão olhando só para aquilo que a gente quer que Jesus fale para a gente, que a gente não consegue ouvir o que Jesus quer falar, porque Ele quer partilhar conosco. Você está entendendo? Vocês acham que a partilha que Jesus tinha para fazer era uma partilha insignificante? Chamar os seus amigos que há 3 anos andavam com ele por todo canto, chamar aqueles que haviam decidido largar as suas coisas para ficar com eles, e dizer que ele ia passar por um perrengue terrível, que ele ia ser entregue, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser flagelado, que ele ia ser morto. Vocês acham que não era importante essa partilha dele? Pergunte para a pessoa aí: você acha que era importante Jesus ter partilhado isso? Ou isso era uma coisa que não importava? Claro que importava. Jesus partilhou porque isto de fato era algo muito importante. Era importante porque é a chave da salvação. Se ele não faz isso, nós não somos salvos. É importante porque falava de algo que ele estava sofrendo, porque era ele quem ia ter que passar por aquilo. Ele estava partilhando para que os seus discípulos pudessem entender que aquilo fazia parte de um plano maior. E aí ele diz: e ressuscitarei ao 3º dia. Quer dizer, não é eu vou passar tudo isso, mas a vitória é certa. Em seguida, os discípulos e aquela senhora, valorosíssima, pelo simples fato de naquele tempo estar caminhando com Jesus, ela já era uma mulher muito especial. A gente não pode olhar ela com um olhar de ai, que mulher, né? Ela fez o que qualquer mãe fazia, e ela estava com alguém que ela confiava e acreditava que era Jesus. Quando nós estamos vindo aqui buscar a graça de Deus, é porque acreditamos que Jesus pode fazer, porque confiamos no poder dele, não é mesmo? Só que é preciso tomar cuidado, para de repente você não prestar atenção no que ele quer falar, e só ouvir se ele falar sobre o assunto que te interessa. E aí é muito duro, porque Jesus é fantástico, não é, gente? Que caridade. Se é comigo eu falo: vá te lascar. Você não viu que eu acabei de falar aqui que eu vou morrer, e você vem aqui me encher a paciência de quem é que vai ficar à minha direita e à minha esquerda, quem é que vai ter poder mais que os outros? Se é eu, coitado, né? Ela ia ter uma invertida e a minha grosseria. Ele não. Jesus acolheu, perguntou se eles poderiam beber o cálice que ele ia beber. Bom, Jesus é fantástico. A gente precisa aprender com ele, né? Porque a gente não aprende não, né? Mas esta lição eu queria muito que vocês pudessem aprender hoje, e eu quero muito aprendê-la. Jesus pode ter coisas importantes para falar com você, mas ele não encontra espaço
porque você precisa que Ele fale sobre algo que está te perturbando, e aí você não escuta o que Ele tem para você. E eu lhe garanto que se Ele tem algo para lhe dizer, é porque aquilo sim é importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque a sua mão nos teus ouvidos e fale junto comigo: Jesus, destampa meus ouvidos, não deixe Satanás me enganar, tira todo o barulho do mundo e todo o barulho do meu coração. Eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.